Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus veio passando, iniciando a nossa noite, a nossa madrugada, trazendo a palavra do Senhor. A palavra essa que luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Mais um dia do nosso propósito, hoje o último dia do nosso propósito. E creio que Deus vai operar um milagre na tua vida, na tua história, em tudo aquilo que você tem colocado na oração. Porque Deus Ele é galardoador daquele que o busca. E nenhuma das nossas orações voltam vazias, mas surgem efeito. As palavras que o Senhor disse para mim e para você. E a palavra que o Senhor me deu nesta madrugada, que é a palavra do nosso propósito, é Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Glória a Deus, aleluia. Aqui Jó, ele declara que ele sabe que tudo Deus pode fazer, que não há nada impossível para o nosso Deus. E a palavra que o Senhor me deu para esta madrugada se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo 11, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aconteceu que no dia seguinte foi para a cidade chamada Naim, e iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegaram perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse-lhe: jovem, a ti te digo, levanta-te. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui, a Bíblia nos relata um encontro de Jesus com uma situação que era só de tristeza, só angústia e aflição. Porque aqui a Bíblia nos mostra que Jesus, assim como todas as passagens que ele fez neste mundo, por onde ele passava, pessoas eram curadas, libertas, restauradas, transformadas, curadas de todas as enfermidades. Mas aqui a Bíblia nos mostra que havia duas multidões. A multidão que estava seguindo Jesus, acompanhando Jesus nos seus milagres, maravilhas, pessoas que deixaram tudo o que fazia para buscar caminhar com Jesus. Assim como cada uma de nós que estamos ouvindo este áudio. Porque se nós paramos para ouvir este áudio é porque nós tomamos a decisão de seguir Jesus, abandonar os nossos maus caminhos e buscar a face do Deus Altíssimo, buscar aprender com o Mestre. Porque quando a Bíblia diz que era discípulos, eram pessoas que estavam aprendendo com o Mestre, pessoas que estavam seguindo Jesus. E aqui a Bíblia nos mostra que essa multidão que se alegrava em ver os milagres e maravilhas que Jesus operava, teve encontro com outra multidão que estava chorando, estava acompanhando uma mulher que perdeu. E era a segunda vez que aquela mulher perdia algo que para ela era valioso. Porque aquela mulher já era viúva. E ali ela tinha depositado toda a sua confiança, a sua esperança no seu filho, que era a única coisa que ela tinha. Mas aqui a Bíblia nos mostra que aquela mulher veio a perder seu filho. E grande era a tristeza daquele cortejo. Olhando para esta passagem, nós vemos que todos nós estávamos sendo condenados, conduzidos à morte eterna. Porque o que faz separação de nós para com Deus é o pecado.
e todos nós estávamos condenados a morrer pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto Jesus vem para trazer vida, o inimigo das nossas almas vem para roubar, matar e destruir. Antes de Jesus chegar, o inimigo chegou primeiro. O inimigo chegou e causou a morte daquele jovem. E aquela multidão estava conduzindo aquele jovem para o sepulcro. Porque assim como cada um de nós conhecemos a palavra do Senhor. Porque através do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. E é o pecado que nos faz morrer, mas é uma morte eterna. E Jesus veio a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E Jesus encontrou com aquela mulher. Aquela mulher estava chorando. E Jesus mandou com que ela parasse de chorar. Antes de Jesus fazer um milagre na minha e na tua vida, primeiro ele vai cessar o choro. Ele vai dar um basta naquilo que estava te conduzindo para o choro. Ele vai dar um basta naquilo que estava te fazendo chorar. Então creia que nesta madrugada Deus está dando um basta naquilo que estava te carregando, conduzindo você para o choro. Porque assim como Jó falou que não há nada impossível para o nosso Deus fazer, porque tudo Ele pode. Então quando Ele deu ordem para aquela mulher que parasse de chorar, creio eu que no momento ela não entendeu. Porque no momento da nossa angústia, da nossa aflição, muitas das vezes Deus ele nos dá uma voz de comando, porque Ele deu uma voz de comando para aquela mulher, para que ela parasse de chorar. Mas aquela mulher estava com seu filho morto dentro de um caixão. Aquela mulher estava vivendo um dos cenários mais tristes que alguém pode estar vivendo. Mas creio eu que algo soou diferente no ouvido daquela mulher. Por que ela parar de chorar? Se ela estava vendo aquele que ela amava sendo conduzido para o sepulcro. Mas a Bíblia diz que se nós estamos com Cristo, mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, que nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Então aqui, aquela multidão que estava conduzindo aquele jovem para o sepulcro, teve um encontro com a vida, com aquele que pode todas as coisas, e que agindo Ele na minha e na tua vida, quem impedirá? Então aqui a Bíblia nos mostra que aquilo que estava conduzindo aquele jovem à morte, estava tendo um encontro com aquele que tem todo o poder e autoridade nas mãos. Porque o inimigo das nossas almas, ele só vem para roubar, matar e destruir. E o intuito do inimigo é destruir as famílias, destruir os jovens, destruir os lares. Mas Jesus, quando ele deu a ordem para que ela parasse de chorar, ele não só falou com ela, mas ele tocou naquele caixão. Ele tocou naquele caixão e chamou o jovem. Jovem, a ti te digo, levanta-te. E antes mesmo de o jovem se levantar, aqueles que conduziam aquele jovem pararam. Então creia que o Senhor está dando um basta nesta noite. Deus está dando uma ordem para que tudo aquilo que estava conduzindo você para o choro, a tristeza, a angústia, a aflição, Deus está parando nesta noite. Deus está parando todo o cortejo, toda notícia ruim, toda notícia de tristeza, de perca que você podia
vir a receber, Deus está dando um basta nesta noite. Assim como o dia está amanhecendo, Deus está preparando algo novo para mim e para você diariamente. Porque o Senhor Jesus, Ele não quer que nós venhamos morrer, mas que nós venhamos descansar nele, esperando por Ele, porque Ele nos disse que Ele iria para a casa do Pai, preparar as moradas e que Ele voltaria para nos buscar. Para morar com Ele, para ter o nosso lugar do lado dEle. Então que tudo aquilo que estava conduzindo você, a tua família, teus filhos, para uma morte eterna, uma morte sem Cristo, bateu em retirada hoje. Porque o nosso Deus, Ele tocou, Ele está pondo a mão na tua causa, Ele está pondo a mão no teu problema nesta madrugada. E eis que te digo, levanta-te. Deus está levantando tudo aquilo que estava caído. Deus está colocando de pé os teus sonhos, teus projetos, tua família, teu lar. Tudo aquilo que você tem posto em oração. Pois creia que tudo aquele que crê verá a glória do Senhor se manifestar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido, a Ti rogo graças e misericórdias, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sabemos que tudo o Senhor pode e que nenhum dos Teus propósitos pode ser impedido, porque agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Ninguém irá nos impedir de alcançar o nosso milagre. Senhor, meu Deus, em tudo aquilo que o inimigo estava tentando pôr um ponto final, que o Senhor veio por uma vírgula e escreveu uma nova história, Senhor. Vai escrevendo uma nova história na vida de cada um dos Teus servos e servas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite as famílias, visite os meus filhos, minhas netas, meu genro, minhas noras. Visita, Senhor, meu Deus, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Visita todos os grupos de oração, todas as famílias da terra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Vem de encontro a cada vida nessa história. Vai mudando o decreto. Vai mudando a sentença, Senhor. Vai escrevendo uma nova história, Senhor. É assim que eu te peço, ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória. Não permita que os seus filhos venham perecer neste mundo, Senhor. Visita as UTIs, as CTIs, as clínicas de recuperação, os penitenciários, orfanatos, asilos. Todos os membros desses grupos, ó Pai, que eu participo, Senhor. Que o Senhor vá de encontro à vida de cada um deles, ó Pai. E já te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.